Proclamação. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 26. Audiolivro Os Dons do Espírito, de Derek Prince. Parte 2. Dons de Revelação. Capítulo 4. Uma palavra de sabedoria. Iniciando agora um estudo mais profundo dos dons individuais do Espírito com os dons de revelação, começando com a palavra de sabedoria, comparando sabedoria com conhecimento. Vale a pena compararmos as semelhanças e diferenças entre a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Primeiro, a sabedoria e o conhecimento não podem ser separadas em duas categorias completamente distintas, porque elas estão intimamente relacionadas. De fato, ao examinarmos os 9 dons do Espírito, não estamos a tentar delinear fronteiras entre eles. Eles são como as cores do arco-íris: violeta, azul-violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. É fácil distinguirmos as diferentes cores no arco-íris, mas não há um único ponto onde possamos dizer, por exemplo, que termina o violeta e começa o azul-violeta, ou onde esta acaba e começa o azul. Eles fundem-se umas nas outras. O mesmo é verdade para os dons espirituais e outros assuntos espirituais que estamos a discutir. É perfeitamente legítimo falarmos separadamente acerca de sabedoria e conhecimento, mas também existem pontos de encontro, onde nem sempre é possível dizermos onde a sabedoria termina e o conhecimento começa. Por vezes, poderíamos pensar, o que é a palavra de sabedoria ou a palavra de conhecimento? Muito frequentemente, onde uma existe, a outra também está presente. Contudo, geralmente a diferença entre sabedoria e conhecimento é esta: o conhecimento fornece-nos fatos e a sabedoria mostra-nos o que fazer com esses fatos. Se tiver toda a sabedoria do mundo, mas não tiver fatos, então não poderá fazer uma aplicação direta. Por outro lado, mesmo que saiba todos os fatos, a menos que tenha sabedoria, o mais provável é que faça coisas erradas com eles. Essa verdade está resumida numa declaração do rei Salomão: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Provérbios 15, 2. Uma pessoa sábia usa muito bem o conhecimento. Muitas pessoas têm conhecimento, mas não o usam corretamente. Consigo pensar em uma ou duas pessoas que sabem muitas coisas, mas parece que as dizem sempre nos momentos errados. Normalmente, elas estão a tentar impressionar os outros com o quanto sabem, mas o seu time e a forma de apresentação são desapropriados. Elas têm conhecimento, mas não têm a sabedoria para aplicá-lo. A sabedoria de Deus versus a sabedoria do mundo. Também devemos reconhecer que uma palavra de sabedoria espiritual não é igual à sabedoria do mundo. Quando eu era um filósofo profissional, pensava que estava a proceder em sabedoria. No entanto, esta sabedoria era intensivamente confusa. Quanto mais confundia as pessoas, mais inteligente elas pensavam que eu era. E provavelmente mais inteligente eu também me achava. Se quiser confusão, vá para a filosofia, porque é lá que a encontrará. No entanto, quando recebi o Senhor Jesus Cristo e dediquei a minha vida a ensinar e a pregar a palavra de Deus, descobri que a sabedoria de Deus é muito diferente daquilo a que estava acostumado. A sua sabedoria é muito prática e objetiva. Não é remota, é muito terra a terra e está exposta em termos simples. Na verdade, é muito fascinante estudar os ensinamentos de Jesus no que a isso diz respeito. Na Bíblia King James Version, em todos os ensinos registrados de Jesus, somente uma vez encontramos uma palavra com mais de 4 sílabas. Essa palavra é regeneração. Grande parte do seu ensino é em palavras de 1, 2 ou 3 sílabas, em que ele fala de lâmpadas, óleo, luz, ovelhas, peixe, vida, morte, amor, ódio. É notável, e quase todos os historiadores concordarão, que jamais alguém falou como este homem Jesus. A sua sabedoria era completamente diferente. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio que alguma vez existiu
E ele resumiu a natureza da sabedoria em Eclesiastes 10:10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a habilidade ou sabedoria trará sucesso. É excelente para dirigir. A sabedoria ou habilidade é excelente para dirigir e trará sucesso. A sabedoria é, pois, diretiva, enquanto o conhecimento é informativa. Este versículo faz-me sempre lembrar quando em criança vivia com os meus pais no sudoeste da Índia e tentei cortar uma árvore. De vez em quando brotava em mim um entusiasmo repentino e perguntava ao meu pai se havia alguma coisa que pudesse fazer para limpar o jardim. Um dia ele disse: há uma árvore ali embaixo, na margem do pequeno ribeiro, que tem de ser cortada. Então fui, peguei no machado e comecei a arremessá-lo contra a árvore. Após ter gasto 30 minutos de energia, a árvore permanecia em pé, impotente. Tudo o que eu consegui foi ficar muito transpirado e com bolhas de água em ambas as mãos. Foi então que o jardineiro apareceu e olhou para mim com uma espécie de sorriso de comiseração. Pegou no machado e afiou. Então ele deu uma olhadela à árvore, mirou o ponto de corte, deu umas 4 machadadas e a árvore veio abaixo. Tenho me lembrado sempre dessa experiência porque cometi 2 erros. Primeiro, tinha usado o machado que não estava afiado. Segundo, não tinha acertado na árvore no sítio certo. O jardineiro, por sua vez, usou o conhecimento e a sabedoria que havia adquirido para cortar a árvore. Quando me tornei pregador, apercebi-me que nas raras vezes era culpado da mesma coisa no meu ministério. Por vezes, os pregadores usam machados não afiados. Outras vezes, mesmo quando tem um machado afiado, não atingem a árvore no local certo. Recordo-me de uma ocasião em que preguei numa igreja da Assembleia de Deus nos Estados Unidos e tive uma semana de reuniões bem-sucedidas. Fui convidado para pregar numa igreja pentecostal no Canadá e envergonho-me ao admitir que pensei que a mesma série de mensagens serviria. Basicamente, repeti toda a série com algumas mudanças. Não houve quaisquer resultados, nada. No último dia, descobri que alguns anos antes houvera uma tremenda fenda naquela igreja. Tinha havido uma disputa sobre um determinado assunto e as pessoas que se sentavam no lado direito da igreja nunca mais falaram com as que se sentavam do lado esquerdo, quer estivessem na igreja, quer não. Não falavam umas com as outras, mesmo que se cruzassem nas ruas. O profeta Elias podia ter descido do céu e pregado naquela igreja, mas nada aconteceria até que se tivessem reconciliado uns com os outros. Se tivesse esperado por Deus e tivesse sido guiado pela sabedoria do Espírito Santo, tenho a certeza de que ele me teria dado a mensagem correta. Mas tudo o que fiz foi ficar ali e arremessar durante uma semana com um machado por afiar, nunca cortando a árvore, mas ficando com muitas bolhas nas mãos. Aprendi da forma mais dura. Devemos nos lembrar de afiar o machado e deixar Deus mostrar-nos para onde devemos direcionar os golpes. Muitas vezes, quando sou guiado pelo Espírito Santo, digo uma coisa e depois penso, por que disse aquilo? Mas seguramente a árvore foi cortada. Algumas pessoas têm vindo ter comigo depois, quase que indignadas ou perturbadas, perguntando: lembra-se de ter dito isto? Respondo: não me lembro de o ter dito, nem intencionava dizê-lo. Eles replicam: bom, foi isso que me tocou. O Espírito Santo havia mudado como uma palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria versus sabedoria do dia a dia. Junto com isto, também devemos perceber que a palavra de sabedoria não é igual à sabedoria diária que Deus nos providencia. Há uma promessa muito valiosa em Tiago 1,5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Se tem falta de sabedoria na sua vida diária para desempenhar tarefas e assumir responsabilidades legítimas, pode pedir e assegurar-se de que vai receber. A Bíblia não diz nada de bom acerca da tolice. Deus não quer que sejamos tolos e também não quer que sejamos enganados. Se tiver dificuldade no seu trabalho ou se estiver a passar por uma situação na sua vida em que a sua própria sabedoria não é suficiente, tem autorização para dirigir-se a Deus e pedir-lhe uma sabedoria prática do dia a dia, ajudá-lo-á a desempenhar o seu trabalho ou a lidar com uma situação de uma forma melhor do que sem ela. Essa sabedoria normalmente não vem sob a forma de uma palavra de sabedoria. Ela vem como uma gradual iluminação da sua mente, através da qual compreende o que deve fazer. A palavra de sabedoria é definida.
Então, o que é o dom da palavra de sabedoria? É uma pequena parte da sabedoria total de Deus, concedida direta e sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. 1 Coríntios 12, 8. Deus tem toda a sabedoria, mas felizmente para si e para mim, Ele não nos dá toda de uma vez, porque ela nos submergiria completamente. Esse dom é dado por meios sobrenaturais, porque os resultados não estariam disponíveis por meios naturais. É concedida pelo Espírito Santo numa maneira que de outra forma nos seria impossível obter. Manifestações da palavra de sabedoria nas Escrituras. Vamos rever alguns exemplos específicos do Novo Testamento, onde este dom de sabedoria operou, começando com o ministério de Jesus, e indo até aos exemplos da igreja primitiva. Vamos ver como o dom foi usado e que tipos de resultados produziu. Em Jesus encontramos os 5 dons ministeriais perfeitamente demonstrados. Ele foi o apóstolo perfeito, profeta, evangelista, pastor e professor. Ao operar nesses ministérios, os vários dons sobrenaturais do Espírito Santo foram também demonstrados na sua perfeição através dele. Palavra de sabedoria acerca de peixes e homens. O primeiro exemplo vem de Lucas. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: "Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar." Respondeu-lhe Simão: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes." Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador." Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens." Lucas 5, 14 a 10. Este incidente é obviamente sobrenatural. Primeiro, Jesus, que foi ensinado para ser carpinteiro, foi capaz de dizer a um pescador experiente onde baixar as suas redes para apanhar peixe. Pedro vivia da pesca, o que por si só é prova de que ele era bom naquilo que fazia. Ele tinha pescado toda a noite num determinado local do lago de Genesaré, mas sem apanhar nada. Jesus tinha vindo de manhã cedo e pregado às multidões à beira da praia. No fim da sua mensagem, ele disse: "Simão, faze-te ao mar e lança as tuas redes." Pedro respondeu: "Senhor, esta não é a melhor hora para pescar. Além disso, nós já pescamos aqui e não havia peixe." Mas reparem no que ele disse a seguir: "Mas sobre a tua palavra lançarei as redes." Jesus deu-lhe uma palavra de sabedoria divina e diretiva em relação ao local onde pescar. Quando ele seguiu essa palavra, apanhou tanto peixe que as redes romperam-se. Mesmo com a ajuda dos seus companheiros, Tiago e João, que também tinham um barco, não conseguiram pôr o peixe todo nas embarcações, que quase se afundaram com o peso. Essa experiência causou em Pedro uma profunda convicção espiritual. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: "Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador." Lucas 5:8. A convicção é um dos resultados do exercício de uma palavra de sabedoria verdadeira e sobrenatural. Tenho visto os dons da palavra de sabedoria e palavra de conhecimento ocasionarem convicção semelhante. A súbita compreensão de que Deus sabe tudo, de que nada lhe é oculto, pode quebrar, de uma forma extraordinária, o coração teimoso e orgulhoso de um pecador. Essa palavra de sabedoria não só teve uma aplicação natural, o apanhar peixe, mas também uma teve aplicação espiritual. Imediatamente após a declaração de Pedro, Jesus disse-lhe: "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens." Versículo 10. Se eles, como pescadores, precisavam que Jesus lhes desse sabedoria diretiva para apanharem peixe, muito mais precisariam dessa sabedoria diretiva vinda dele, quando começassem a pregar para pescar almas. Porque é o seguinte, nesse incidente vemos uma importante ilustração de uma palavra de sabedoria. Pedro recebeu direções importantes sobre como e onde pescar. Com uma aplicação mais ampla,
de como e onde Pedro, Tiago e João pregariam o evangelho. Foi essa demonstração da sabedoria sobrenatural de Jesus que fez com que estes homens ficassem dispostos a deixar tudo e segui-lo. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Versículo 11. Eles devem ter sentido que, se este homem tinha as respostas em tão alto nível no reino físico, era seguro segui-lo. A palavra de sabedoria acerca de transporte. A próxima ilustração é de Mateus 21, 1 a 7. A Escritura diz que quando Jesus e os seus discípulos chegaram ao cume do Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor necessita deles, e imediatamente os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Olha, o teu rei aí te vem, manso e montado em jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e Jesus assentou-se sobre elas. Isso foi o começo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que nós celebramos no Domingo de Ramos. É importante percebermos que isto foi feito em cumprimento da profecia do Antigo Testamento, que é citada nesta passagem. Vê Zacarias 9:9. Ao longo das Escrituras e pelo Espírito de Deus, Jesus sabia o programa de Deus para aquele dia. Ele sabia que haveria uma jumenta e um jumentinho para ele montar. Então, pela revelação do Espírito Santo, sabia onde eles poderiam ser encontrados, para assim poder direcionar os seus discípulos. A maioria das pessoas não permitiria que eles levassem a jumenta e jumentinho somente por lhes dizerem: o Senhor necessita deles. No entanto, isto era sabedoria divina e diretiva. Uma palavra de sabedoria sobre ministério. No próximo exemplo, um problema muito urgente e prático foi resolvido com uma palavra de sabedoria. Atos 6 revela uma disputa que ameaçou dividir a igreja primitiva entre judeus cristãos, que falavam aramaico ou hebraico, os hebreus, e judeus cristãos que falavam grego, os helenistas. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimentos. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6, 1 a 4. A primeira prioridade em termos espirituais é a oração e o ministério da palavra de Deus, para o qual os 12 apóstolos foram chamados. Os assuntos práticos são importantes, mas são secundários. E não é a vontade de Deus que aqueles que são chamados para o ministério da palavra e oração tenham de se preocupar em supervisionar ministérios práticos. Assim sendo, o Espírito Santo deu aos apóstolos uma palavra de sabedoria. Eles deviam permanecer no seu ministério primário e os outros crentes deveriam nomear 7 homens da congregação a quem os apóstolos pudessem eleger para inspecionar a distribuição de dons de caridade. Atos 6:5. Dá-nos a resposta das pessoas a esta palavra de sabedoria. Este parecer contentou a toda a multidão. Este é outro resultado da palavra de sabedoria. As pessoas de Deus imediatamente dizem: isso mesmo, e isso resolve o problema. É exatamente o que devemos fazer. Palavras de sabedoria resolvem disputas, problemas, incertezas e trazem unanimidade. A igreja escolheu 7 homens para supervisionar a distribuição às viúvas, de sorte que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Versículo 7. Isto não teria acontecido se eles não tivessem resolvido o problema prático, porque teria havido uma contínua divisão, frustração e inveja. E a movimentação do Espírito de Deus teria sido retardada.
podemos ver que, apesar deste ter sido um problema prático, também tinha importantes ramificações espirituais, que foram satisfeitas com uma palavra de sabedoria. Palavras de sabedoria acerca de uma estrada e um carro. Em Atos 8, temos um exemplo do ministério do apóstolo Filipe, que mais tarde seria chamado Filipe o Evangelista. Esse exemplo no reino espiritual é paralelo ao incidente no reino físico, no qual Jesus disse aos discípulos onde pescar. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Atos 8, 26 a 30. Nos antecedentes dessa história, Filipe estava no meio de uma extraordinária ação de Deus na cidade de Samaria. Multidões tinham se convertido e muitos milagres, maravilhas e sinais haviam acontecido. Subitamente um anjo veio com uma mensagem: vai pela estrada que segue de Jerusalém até Gaza. Esta troço de estrada era deserto. Não havia qualquer congregação e aparentemente ninguém a quem pregar no deserto. Qual era o propósito em lá ir? Contudo, Filipe não questionou e obedeceu. Ao caminhar nessa estrada, deparou-se com um eunuco num carro. Este eunuco era um alto funcionário governamental da Etiópia e um devoto judeu convertido. Ele tinha viajado para Jerusalém para adorar e lia em alta voz o livro de Isaías, ao regressar ao seu país natal. O Espírito Santo disse a Filipe para se aproximar do carro. Filipe estava a receber instruções divinas. Com esta direção, Deus colocou a pouca distância da pessoa que ele queria alcançar. Todo aquele cenário fora preparado por Deus e o homem apenas desejava saber a resposta ao que estava a ler no capítulo 53 de Isaías, a grande profecia acerca da expiação de Jesus Cristo. E Filipe pôde lhe explicar o caminho para a salvação. Essa história de Filipe faz-me lembrar um acidente que aconteceu com uma mulher que eu conheço bem. Ela estava sentada no aeroporto de Atlanta quando viu um jovem rapaz que provavelmente caracterizaríamos de hippie. Ele usava roupa em tons de roxo. Ela sentiu um grande impulso para lhe dizer o que Filipe disse ao eunuco: entendes tu o que lês? Audiolivro Os Dons do Espírito, de Derek Prince. Parte 2, capítulo 5. A palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento definida. No último capítulo, defini a palavra de sabedoria como uma pequena parte da total sabedoria de Deus concedida pelo Espírito Santo. A palavra de ciência ou conhecimento tem uma definição paralela. É uma pequena parte da total ciência de Deus concedida sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência. 1 Coríntios 12, 8. Tal como a palavra de sabedoria, o conhecimento sobrenatural não vem por raciocínio natural, educação ou prática, mas diretamente pelo Espírito Santo e é operada somente sob o controle de Deus. Não posso ter uma palavra de conhecimento meramente pelo exercício da minha vontade. Posso precisar de conhecimento e estar disponível a recebê-lo de Deus, mas o dar ou não está nas suas mãos. Manifestações de palavra de conhecimento nas Escrituras. Vejamos alguns exemplos de palavras de conhecimento no Novo Testamento. Comecemos novamente com o ministério do próprio Jesus, porque, mais uma vez, Jesus é o padrão perfeito. Palavra de conhecimento sobre caráter e localização. O pano de fundo deste primeiro exemplo foi o convite de Filipe a Natanael para conhecer Jesus, de quem Filipe dizia ser o Messias. Quando Natanael soube que Jesus viera de Nazaré, ele dificilmente poderia acreditar que algo tão bom como o Messias profetizando pudesse vir daquela cidade. Por essa razão, Natanael foi levado a Jesus numa atitude de dúvida e crítica. Quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. João 1,47. Veja que Jesus referiu-se a ele como verdadeiro israelita. Que qualidade o tornou
um verdadeiro israelita. Não havia nada falso ou enganoso nele. A maioria de nós concordaria que isto é muito invulgar numa pessoa. Consideremos o porquê de Jesus ter feito esta declaração. O antepassado dos israelitas foi Israel, cujo nome original era Jacob. Jacob significa suplantador ou enganador. Essencialmente, este era o caráter de Jacob. No entanto, após Deus ter lidado com ele muitos anos, teve um encontro com o Senhor, durante o qual o seu nome foi mudado para Israel, que significa ele será um príncipe com Deus. A base dessa mudança foi a remoção da perversidade de Jacob. Por conseguinte, qualquer pessoa que seja chamada de israelita não deve qualquer tipo de perversidade ou tortuosidade. E Jesus disse de Natanael: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. A resposta de Natanael foi na sua essência: tu nunca me viste antes. Como sabes o tipo de pessoa que eu sou? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. João 1,48. Jesus não o havia visto por visão natural, mas por uma visão de revelação do Espírito Santo. Talvez Natanael tivesse orado debaixo da figueira. Para seu espanto, o que ele pensou ter sido um momento em privado foi conhecido de Jesus. Repare nesta reação. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Versículo 49. Ele experimentou uma convicção intensa e imediata. Este resultado é similar ao resultado que vimos com a palavra de sabedoria. Eu tenho observado o dom da palavra de conhecimento a operar muitas vezes e tenho reparado que ele normalmente produz esse resultado. É frequentemente manifestado em serviços de curas. Quando o pregador é capaz de dizer a uma pessoa a natureza e localização exata da sua dor ou doença, sem qualquer meio natural de conhecimento, isto imediatamente produz convicção. Muito frequentemente também produz fé, porque as pessoas compreendem que se Deus sabe qual é o problema, então ele pode curá-lo. Muitas vezes, por essa razão, a palavra de conhecimento é usada como uma ferramenta para fazer a fé operar na cura. Uma palavra de conhecimento sobre história pessoal. Uma segunda ilustração de uma palavra de conhecimento é a bem conhecida história do encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço. Começou por lhe pedir um pouco de água. Ela ficou surpreendida. Começaram a conversar e ele principiou a falar-lhe acerca da água viva que não teria de ser continuamente retirada de um poço. Sigamos a sua conversa a partir desse ponto. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. João 4:15-19. A mulher sabia muito bem que não havia qualquer meio natural pelo qual Jesus pudesse conhecer esses detalhes do seu passado. Quando ele os proferiu, as suas defesas foram imediatamente quebradas e ela disse: Tu és um profeta. Tive uma experiência relacionada com isto. Estava a pregar numa reunião exterior numa rua de Londres, Inglaterra, e falava acerca da mulher samaritana e água viva que Jesus oferece. Cheguei a esta parte da história e fui atraído pelo fato de que, se queremos a água viva, temos de endireitar a nossa vida. Eu falei sobre como esta mulher queria água viva, mas não queria lidar com o fato de estar a viver com um homem que não era seu marido. Eu enfatizei esse ponto e havia uma jovem mulher que se enfureceu comigo de tal maneira que quase me agrediu. Por quê? Ela tinha fugido do seu marido e estava a viver com outro homem. É claro que eu não estava a falar da vida dela com a mesma clareza com que Jesus falou com a mulher do poço. No entanto, mesmo chegando lá perto, imediatamente produziu convicção na mulher. Uma palavra de conhecimento sobre desonestidade. Uma pessoa que determinantemente manifestou o dom de palavra de conhecimento foi o apóstolo Pedro. Foi muito evidente no seu ministério. Em Atos 5, encontramos um incidente alarmante na igreja inicial em que o seu dom foi manifestado. No contexto da situação, vemos que nesta altura da vida da igreja, os crentes vendiam as suas terras e outras posses e traziam dinheiro aos apóstolos para o trabalho da igreja e o ministério.
Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 5, 1-2. Quero destacar que o pecado deles não foi terem retido parte do preço, foi fingir que tinham dado tudo. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor caiu sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós concordastes para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Imediatamente ela caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens, acharam-no morta e a sepultaram junto de seu marido. Houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Versículo 3-11. Digo-vos que, se tivesse lá estado, grande temor teria sobrevindo sobre mim. Imagine o poder. Essas duas pessoas simplesmente não conseguiam viver na presença do conhecimento sobrenatural do Espírito Santo. Quantas pessoas tentam enganar Deus hoje em dia, fingindo ser melhor ou dar mais do que na realidade fazem? Este julgamento foi um aviso da parte de Deus. Isso não quer dizer que ele lida com todos os hipócritas desta forma, mas mostra o que Deus pensa dos hipócritas. A sua opinião não muda, apesar do seu método de lidar com a hipocrisia não ser sempre o mesmo. Essa é a única maneira de se conseguir manter a igreja pura. Algumas igrejas têm uma declaração dos princípios fundamentais em que creem e pedem às pessoas para confessarem a sua aceitação desses princípios. Ananias e Safira provavelmente teriam dito amém a todos eles. Contudo, havia algo que eles não podiam contornar. Eles estavam a mentir. Mas o conhecimento sobrenatural do Deus Todo-Poderoso revelou. O Espírito Santo em Pedro sabia o que Pedro não poderia saber e ele essencialmente disse: Vocês não me mentiram. Vocês têm estado a mentir ao Espírito Santo. Nós estamos a lidar com um Deus vivo. A Bíblia diz: Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4:13. O problema com a maioria dos membros das igrejas é que eles não percebem que estão a lidar com o próprio Deus. Eles pensam que estão a lidar com a equipe ministerial, com os diáconos ou com o pastor. Pode enganar qualquer pregador durante algum tempo. No entanto, há uma pessoa que nenhum de nós consegue enganar: Deus. Uma palavra de conhecimento sobre um escolhido servo de Deus. Em Atos 9, encontramos outro exemplo de uma palavra de conhecimento. Saulo de Tarso ia no seu caminho para Damasco, para prender e condenar aqueles que criam em Jesus naquela cidade. Ao aproximar-se de Damasco, o Senhor Jesus fê-lo parar com uma luz clara e revelou-se a ele. Saulo ficou cego e teve de ser levado pela mão até a cidade. Um crente chamado Ananias vivia em Damasco. Ele não era um apóstolo, nem um evangelista. A Bíblia simplesmente chama-o de discípulo. Atos 9:10. Algumas pessoas não acreditam que Deus dá dons ou revelação a não ser a pregadores, missionários e outros líderes cristãos. Mas aqui vemos Deus a dar uma palavra de conhecimento ao seu discípulo Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias? Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava num homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Versículo 10-12. Foi dado a Ananias o nome e morada exata de Saulo, e ele pôde saber o que Saulo havia visto numa visão.
Repare que o conhecimento que ele recebeu também incluía uma palavra de sabedoria diretiva. Se Ananias fosse a Saulo, pusesse as mãos sobre ele, ele receberia a sua visão de volta. A princípio, Ananias não estava disposto a ir. Ele protestou ao Senhor dizendo que este homem viera a Damasco para perseguir os cristãos. Mas o Senhor o convenceu. Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Atos 9:15. A sua obediência resultou na completa fé de Saulo em Jesus Cristo. Foi um momento crucial na conduta de Deus com a igreja primitiva, porque Ananias foi até Saulo e lhe disse com conhecimento e sabedoria: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Versículo 17. O coração de Saulo abriu-se para a verdade. Saulo transformou-se no apóstolo Paulo, evangelizou grande parte do mundo gentil e escreveu uma vasta quantidade do Novo Testamento. E ninguém explica Deus, e Deus tem o controle de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que ele sabe o nome de cada estrela. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não tenha o controle. Não cai um pardal do céu. Glórias a Deus. Uma palavra de conhecimento para confirmação. No capítulo anterior, vimos uma passagem de Atos 10 como um exemplo de palavra de sabedoria. Pedro foi dirigido por uma visão para pregar aos gentios na Cesareia. Repare que esta sabedoria foi seguida de uma palavra de conhecimento. Como disse, estes dois dons frequentemente trabalham juntos. Após Pedro ter a visão, os homens da casa de Cornélio, na Cesareia, chegaram e estavam a bater o portão. Pedro ainda estava no telhado, onde tinha estado a orar, ponderando sobre a visão. Lemos o seguinte: pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles. Não duvidando, pois eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Atos 10, 19 a 21. Antes que Pedro soubesse por meios naturais que os homens estavam lá, ou quem os tinha enviado, o Espírito Santo disse-lhe: essa palavra de conhecimento serviu de confirmação para a visão que ele tivera previamente. Nesta altura, Deus teve de pressionar bastante Pedro para ele ir e pregar a Cornélio, porque era contrário a toda a sua natureza, passado a educação. Ele ia à casa de um gentio, muito menos para lhe levar o evangelho. Assim sendo, a palavra de sabedoria foi seguida de uma palavra de conhecimento, e esta serviu de confirmação da palavra de sabedoria que havia sido dada previamente. A minha esposa Lídia contou-me um incidente que ocorreu em Jerusalém antes de me conhecer. Havia tumultos e guerra entre árabes e judeus, e Deus revelou-lhe uma situação de grande perigo. Numa visão noturna, ela viu sangue no primeiro degrau das escadas que davam acesso à sua porta de casa. Ela levava pela mão uma das meninas de quem tomava conta, que se tornou na nossa filha adotiva, Ana, e levantou-a por cima desta poça de sangue, onde o homem havia sido morto. Quando ela viu isso na visão, orou: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas se eu passar por essa situação, sê conosco e protege-nos. Cerca de 2 dias mais tarde, aconteceu exatamente como lhe tinha sido mostrado na visão, e elas estavam em segurança. Uma confirmação tal como esta faz com que o crente saiba que Deus já conhecia a situação, que estava com eles e que os ajudou. Uma palavra de conhecimento para a preparação. Em Atos 20, enquanto Paulo ia a caminho de Jerusalém, ele encontrou-se com anciãos da igreja de Éfeso. Disse-lhes que vários crentes das igrejas onde havia passado durante a sua jornada tinham recebido uma palavra de conhecimento a respeito dele. Através do Espírito Santo, Paulo disse-lhes: E agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Atos 20, 22 a 23. Não conhecemos os detalhes, mas em cada cidade onde Paulo se reunira com crentes, o Espírito Santo tinha o avisado que prisões e tribulações esperavam-no em Jerusalém. Tive uma experiência semelhante quando estava a pregar na Dinamarca.
após termos regressado da África. Recebi uma determinada mensagem e sentia que Deus é que a tinha dado. Ela dizia que a hora da ceifa estava próxima e era a altura de começar a ceifar. Preguei-a em 3 ou 4 congregações diferentes num único fim de semana. O mais extraordinário foi que em todas as congregações, quando eu terminava esta mensagem, ela era imediatamente seguida de uma expressão numa língua desconhecida e a interpretação em dinamarquês dava testemunho pelo Espírito Santo da verdade do que tinha havido dito. As pessoas nessas congregações eram consideravelmente diferentes e não tinham qualquer contato direto umas com as outras. Contudo, em cada congregação, o Espírito Santo deu testemunho através dos dons do Espírito. Quero que saiba que estas coisas ainda acontecem hoje. À medida que Paulo continuava a sua jornada para Jerusalém, ele chegou à cidade de Cesareia. Essa era quase a última paragem da sua viagem. Em Atos 21, lemos que Paulo recebeu outra revelação através de um profeta chamado Ágabo. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e ligando os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Atos 21, 10 a 11. Aqui vemos outra palavra de conhecimentos nos mesmos moldes. O teu próprio povo te vai prender e trair e entregar nas mãos dos romanos, os gentios. Repare quão bondoso o Espírito Santo é. Se nós somos prisioneiros de Deus, somos prisioneiros do amor. O Espírito Santo não fez com que Ágabo prendesse as mãos e os pés de Paulo, mas as suas próprias mãos e pés. Paulo tinha a escolha de se colocar ou não nessa posição. Dependia da sua livre vontade. Também quero realçar algo que provavelmente passará despercebido se não conhecer a cultura judaica. A mais grave traição para um judeu é trair um outro judeu entregando-o às mãos dos gentios. Este é absolutamente o último e mais baixo ato que eles cometeriam. E a derradeira traição foi quando Jesus foi entregue aos romanos. Quando eu e a Lídia estivemos em Jerusalém, em 1947 a 48, havia terroristas judeus em ação e eles eram brutais. Eles disparavam contra pessoas nas ruas, recusavam que alguém as ajudasse e viam-nas morrer. Não estou a tomar partidos, mas em muitos casos respeitáveis cidadãos judeus sabiam quem estes terroristas eram, mas não falavam sobre isso. Nunca os traíram para os ingleses ou outros gentios. A menos que tenhamos conhecimento disto, nunca poderemos compreender o que significou para Paulo saber que ele seria traído pelo seu próprio povo e entregue aos romanos. Qual foi o resultado dessa palavra de conhecimento ter sido dada a Paulo diversas vezes ao longo da sua rota para Jerusalém? Foi a preparação do seu próprio coração. Há um provérbio que diz: um homem prevenido vale por 2. Estava a ser-lhe dado preparação mental e espiritual para a tremenda provação que eu esperava. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Senhor, ouvi a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade, segundo a tua justiça. E não entres em juízo com teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão. Fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito.
Pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos, estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Selá, ouve-me depressa, Senhor, o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu espírito é bom. Guie-me por terra plana, vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome. Por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia, e por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos, e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade, segundo a tua justiça. E não entres em juízo com teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão. E por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos.